E Camus, todo mundo falando que alguma coisa sobre marco temporal já aprovou no Congresso. Mas eu tava falando pelo celular, por isso que eu tô perguntando, gente. Calma aí, Camus. Só na Câmara, só na Câmara. No Senado ainda não. Eu vou ver isso aqui, eu vou falar pra você. Rodolfo, boa noite, Rodolfo. Camus, me explica para mim, será que já está aprovado mesmo esse marco temporal? Eu vi os caras postando no grupo aí. É verdade? Me fala aí, me explica para mim aí, Camus. Crotia, Camomete. Não, não foi aprovado ainda, não foi votado ainda. Tá só na comissão, vai ser votado no Senado, ainda não passou. Tá errado. Quem falou que passou tá errado. Não passou ainda. Vai ser votado no Senado e depois vai ser decidido no STF. O STF é o Supremo, é o do Xandão. Ele que vai segurar o marco temporal, Gamar. Ouviu alguma novidade, alguma informação do deputado? Porque eu tô ouvindo agora, né, acho que o deputado federal é Zé Trovão, né, que fala uma coisa boa e ruim, Gamar. Tu ouviu alguma fala do deputado? Gamar, não é? Não, eu tô vendo aqui, eu tô prestando atenção. Eu vou fazer um vídeo explicando pro meu bem-ocré, pro Caiapó, a situação. Esse Zé Trovão é punura, ele é ruim. Mas eu vou fazer um vídeo explicando, Gamar. Para explicar, eu vou fazer um voo aqui saindo da aldeia Ucre, na terra indígena Caiapó. Aí o centro da aldeia Ucre, né? Dá para ver a pista de pouso, as roças. Vamos nos afastando, aquela imensidão de florestas preservadas, o cerrado preservado. Maravilha, terra Caiapó. Agora a gente já vê os desmatamentos fora da terra indígena. Estado do Tocantins. Aí, Brasília, né? Distrito Federal. Agora, aproximando mais, a gente consegue ver o avião, né? Brasília é projetada em forma de avião e a gente procura a Praça dos Três Poderes, que fica na frente do avião, na cabine do avião, né? É justamente isso, né? O comando político do Brasil está aí na Praça dos Três Poderes. Quem primeiro pensou nessa coisa de separação dos poderes, muito tempo atrás, 400 anos antes de Jesus nascer, foi esse cubem aí da estátua, chamado Aristóteles. Ele que imaginou como seria essa forma de governo que a gente tem no Brasil, que é a República. Imaginou que a República deveria ter uma separação de poderes para nenhum grupo dominar completamente o país, justamente como o grupo dos fazendeiros está tentando fazer agora. Então, vamos começar pelo poder legislativo, né? Esse aí é o prédio do Congresso Nacional. Aí o Congresso numa foto mais bonita. Aqui a gente tem alguma imagem de alguns caiapó que participaram muito ativamente da época da redação da Constituição de 1988, que é uma Constituição muito, mas muito boa, muito progressista, que defende os direitos indígenas, defende os povos indígenas. É uma Constituição realmente muito boa para os índios. E o doutor Ulisses Guimarães, no momento em que ele promulga a Constituição de 1988. Esse também era um cubem muito bom, sabe? Um homem muito correto, muito decente, diferente desses bandidos que dominaram o legislativo recentemente. E tem muita gente que nunca gostou da Constituição de 88, que tem muita saudade da ditadura e fica fazendo de tudo para destruir a Constituição de 88. E é justamente esse povo que está querendo passar a lei do marco temporal. Desde que a Constituição ficou pronta, a função do legislativo é
é criar complementos para a Constituição, que é a Carta Maior, é fazer reformas na Constituição para ajustá-la a necessidades que venham a surgir, mas você não pode mudar coisas que são chamadas de cláusulas pétreas. Pétrea vem de pedra, né? Que é aquilo que não pode ser mudado. Para você mudar isso, você tem que fazer uma nova Constituição. E é justamente isso que querem fazer nesse pacotão de leis do marco temporal, tá? Então, esse é um projeto inconstitucional. É um projeto que fere de morte a Constituição de 1988. O Congresso ele é composto por duas casas, que são representadas por esses dois pratos, um virado para cima e um prato virado para baixo. Você tem a Câmara dos Deputados, que é simbolizada por esse prato virado para cima. O presidente da Câmara é esse fulano aí que aparece todo sorridente do lado de Bolsonaro, Arthur Lira, né? Então, Bolsonaro odeia os povos indígenas, quer acabar com as terras indígenas e Arthur Lira tá na dele, né? Então, o projeto do marco temporal já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, ele foi para o Senado. E o Senado é representado por esse prato com a boca virada para baixo. Boa tarde, meu nome é Megaronço Carramã, sou da terra indígena Capoeiro Jarina. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está na sua mão um projeto de lei que é muito perigoso para nós indígenas. Se você aprovar isso, se você deixar aprovar isso, vai prejudicar nós indígenas. E é por isso que o cacique Megaron está falando essa mensagem para o Rodrigo Pacheco, que é esse rapaz que aparece aí na foto. Antes de ser votado no Senado, a lei do marco temporal ela passa por várias comissões. É como se fosse um grupo de senadores que vai discutir o assunto. Mas, na verdade, não se discute quase nada, porque a turma do agro já decidiu que eles querem mesmo essa lei maluca do marco temporal, né? Então, aqui a gente tem uma foto da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é presidida por essa mulher, Soraya Tronic, que é a mulher do Mato Grosso do Sul, que é a terra onde o povo mais odeia índio. Ela está do lado do Sérgio Moro, que é outro bandido, que não tem apego nenhum à Constituição, à lei, e também está contra os índios. E do outro lado você vê ali o senador Zequinha Marinho, que é um defensor de garimpeiro. Então, semana passada, a lei do marco temporal foi aprovada nessa comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Agora ela vai passar para uma próxima comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde provavelmente também vai ser aprovado, porque o Senado está completamente dominado pelo agro. E aí o projeto vai a plenário. É aqui no plenário que o projeto vai ser votado de verdade no Senado, mas eu não tenho muita esperança de que ele não passe, porque está tudo dominado pelos fazendeiros. Então, esse é o primeiro poder que eu expliquei, que é o legislativo. Vamos dar uma olhada agora no segundo poder, que é o judiciário. O legislativo faz as leis. O judiciário, ele julga em função das leis. Ele também verifica se as leis do legislativo estão de acordo com a Constituição. Então, o judiciário é o guardião da Constituição de 88. Né? Por isso que é nele que está a nossa grande esperança para parar essa lei maluca do marco temporal. Tem essa estátua na frente aí do Supremo Tribunal Federal, que é essa mulher com a espada e uma venda nos olhos, né? Ela simboliza a justiça. O julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal começou em 2021. Até agora votaram 3 pessoas, 2 contra o marco temporal e 1 a favor. Quem votou a favor foi esse aí, é o Nunes Marques, um escolhido do Bolsonaro. Agora, como vai ser o julgamento lá no Supremo do marco temporal, é impossível dizer. Até pouco tempo atrás, eu diria que eu estava confiante de que o Supremo não deixaria passar um negócio desse. Mas
Eu estou muito preocupado, todo o pessoal do movimento indigenista está muito preocupado. Ainda mais depois dos votos conservadores do novo escolhido do Lula para o STF, que é esse Zanin, que fez um voto contrário aos Guarani e Kaiowá. Então, realmente não dá para ficar tranquilo. Se existe alguma esperança para parar essa lei maluca do marco temporal, essa esperança está no STF. Agora, quanta esperança que a gente pode ter é que é a questão. Sim, tem um outro poder envolvido aí na história, né? Falamos do judiciário, falamos do legislativo e tem o executivo, que também tem grande influência, poderia ter grande influência sobre essa questão. O Lula, que é o chefe do executivo, está se fingindo de morto, está se fingindo de distraído nessa coisa toda. Porque, a rigor, a definição das leis é uma questão do legislativo com o judiciário. Mas o fato é que, quando são leis do interesse de Lula e do governo, ele entra com tudo para influenciar, como fez na questão do arcabouço fiscal, como fez, enfim, quando vai julgar a escolha desse próprio Zanin aí, que temos medo que não favoreça os índios. Então, Lula pode sim entrar no jogo político junto dos índios contra o marco temporal. E ele precisa fazer isso, porque ele fez questão de subir a rampa do Planalto com Raoni do lado dele para mostrar apoio aos índios. Agora, esse apoio não pode ficar apenas no campo simbólico, no campo das imagens, na hora de subir a rampa do Planalto, né? Precisa também se mostrar no momento em que os povos indígenas estão tendo a sua maior ameaça das últimas várias décadas, que é essa lei maluca do marco temporal. E se tiver algum conselho que eu possa dar aos povos indígenas vão para Brasília agora, vamos lá se manifestar, porque essa é a grande batalha das suas vidas, nesse exato momento. Se aprovado o marco temporal das terras indígenas, o Brasil vai cair em desgraça absoluta. Tem vários absurdos ali, como por exemplo, aquela lei, aquele parágrafo, aquela inserção que verifica traços culturais, ou seja, a gente vai estar verificando a cultura dos índios para ver se eles continuam tendo direito à terra. Vamos examinar esses índios para ver se eles ainda são índios, se eles ainda podem ter terra indígena. Esse mesmo pessoal que diz que o índio não pode ficar congelado no tempo, é esse pessoal que está dizendo que se o índio não ficar congelado no tempo, eles vão perder todas as suas terras. Também permite a construção de grandes obras dentro de terras indígenas. Isso aí é promessa de conflito, porque, imagina, vão querer construir uma hidrelétrica dentro da terra dos índios Kayapó. Os Kayapó sabem que se construir uma hidrelétrica lá dentro, a gente vai ter uma via de entrada, uma entrada que vai ser como uma infecção, que vai levar os brancos para dentro da terra deles. Isso vai significar o fim da terra indígena Kayapó, da mesma forma com várias outras terras indígenas. Então o que eles vão fazer? Eles vão resistir da forma como eles sabem resistir, da forma utilizando-se da guerra, da violência. Então a gente vai ter conflitos entre brasileiros índios e brasileiros não índios. E vai ter massacres de índios, cada vez mais. Aí, quando vier a comunidade internacional querendo boicotar os nossos produtos, não venham ficar de mimimi, dizendo que essa campanha contra os nossos produtos é para favorecer, para proteger a agricultura europeia. Não é. Não é, a gente tem um agro bandido que está querendo passar uma lei absurda que vai acabar com as terras indígenas, que são os últimos redutos de preservação da floresta amazônica. E a gente sabe muito bem o que significa a destruição da floresta amazônica em termos climáticos, em termos de chuva, em termos de consequência para o próprio agro. Então, essa lei do marco temporal é uma lei suicida que não pode passar de jeito nenhum. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.